Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje é um tema muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre meios de captação de cliente, que é um tema que, enfim, ele é o coração do negócio de alguém que trabalha no digital. Então eu quis falar um pouquinho com você sobre isso. Hoje o meu principal meio de aquisição de clientes é o Instagram, é a rede social do Instagram. O que eu tô fazendo aqui no YouTube é construindo. Já saiu venda do YouTube? Já. Mas aqui ainda está sendo construído. E por que eu tô falando sobre isso com vocês? Porque durante alguns dias atrás, eu não sei o que aconteceu que o meu Instagram parou de funcionar. Eu não conseguia mais enviar mensagem para as pessoas. E foi desesperador. E me fez refletir como eu estava falhando com o projeto da Bruna do Futuro. É muito... Vejam só, quando a gente começa a desenvolver esforço, força motriz, para fazer um novo projeto dar certo enquanto um já tá dando certo, é um nível de maturidade e dedicação muito grande que você tem que ter. E todo mundo é ser humano, todo mundo é falho e tudo mais. E eu estava vindo num ritmo de 2 a 3 vídeos por semana, 2 a 3 vídeos por semana, e parece que semana passada eu fui engolida. E no final da semana passada foi justamente quando aconteceu a situação com o Instagram. E parecia como se fosse uma mensagem divina dizendo: Bruna, presta atenção aqui, que você precisa crescer esse Instagram. Então, esse Instagram não, esse YouTube. Então, por conta disso, eu quis falar um pouquinho com você sobre diferentes pontos de captação de clientes e o quanto... Imagina o seguinte, tá? Imagina que você tá andando numa via simples, onde apenas vem, certo? Isso é trabalhar com uma única rede de captação de clientes. Você só tem, se um dia interditar, se a ponte cair, se acontecer qualquer coisa, se tiver uma blitz, o teu fluxo para, ou ele diminui muito. Quando a gente pensa em diversas pontes de captação de clientes, a gente é quase como se tivesse uma BR-101 lá no Rio Grande do Sul. Tem uma BR que liga a Freeway, que liga Porto Alegre à área litoral do Rio Grande do Sul. Canoas, sei lá, nunca fui muito pra lá não. Mas lá são 4 ou 5 vias, mais ou menos. Então, é quase como se fosse assim, o que é um ecossistema bacana pra se ter no digital? Quando você tem o YouTube, quando você tem Instagram, quando você tem TikTok, quando você tem e-mail marketing, quando você tem diversas fontes que você pode utilizar de cada um desses canais para monetizar muito ali dentro. E isso é muito engraçado porque eu fico refletindo às vezes que quando eu comecei no digital, eu nunca me perguntei se eu deveria ter outros pontos de aquisição, outros meios, sabe? Eu pensava, o Instagram. E às vezes a gente não tem discernimento ou maturidade suficiente de perceber que a gente precisa estar tricotando uma meia enquanto vai fazendo uma nova meia. E isso eu acho que é o maior desafio. Porém, eu tenho uma grande amiga, Lívia, e ela também é minha coach, ela sempre fala o seguinte pra mim, que na nossa vida, quando a gente quer conquistar, vamos falar assim, uma nova realidade, vamos falar em realidade, uma nova realidade, a gente vai ter que fazer as coisas conscientemente por muito tempo até aquilo se tornar inconsciente, até aquilo funcionar sozinho. É basicamente a construção de um hábito. Então o início aqui nesse YouTube tá sendo muito trabalhoso, eu tenho que conscientemente parar, refletir, que eu tenho que produzir e tudo mais, para que isso aqui, no final das contas, daqui a pouco seja uma coisa meio que natural da minha semana. Porque assim, gente, quando a gente fala de criar conteúdo pro YouTube, a gente tá falando de um processo criativo que demanda mais do que fazer alguma coisa pro Instagram. É meio engraçado isso, mas é verdade. Então, assim, quando eu vou fazer um post pro Instagram, é óbvio que existe estudo, descompressão e tudo mais. Porém, sentar aqui e conversar com vocês exige, pelo menos, que eu faça um rascunho do que eu vou conversar com vocês. Não é simplesmente, acho que agora eu vou gravar um vídeo. Porque senão vai ser um conteúdo muito raso. Então, assim, o jogo é que nessas próximas semanas teremos que implementar isso com muito mais força, porque nunca mais eu quero perder minha noite de sono, porque o meu Instagram não está funcionando 100%, e o Instagram é minha principal fonte de aquisição de clientes, e se ele para, os meus clientes param também. Então é um cuidado muito grande e um conselho pra ti. Se tu tá começando nesse negócio, se você ainda não é tão grande, cara, começa a distribuir e trabalhar em fontes de captação diferentes que não sejam apenas uma, porque assim você tem um negócio mais saudável.
É como não depender, é como não colocar todos os ovinhos em uma única cesta. Diferentes. Eu já faço isso na minha vida, por exemplo. Eu não tenho uma única fonte de renda hoje em dia. Então, eu tenho um equilíbrio na minha vida. A gente tá sempre distribuindo, diversificando nossas fontes de renda, porque quando a gente fala do digital, o digital ele é muito volátil. As coisas acontecem muito rápido, as coisas cansam muito rápido. Então, a gente tem que construir fora daqui uma estrutura na vida para que a gente, vamos falar assim, que a gente tenha um negócio longevo? Longevo? É, um negócio longevo que dure muito tempo. Então, meu conselho pra ti, no frigir dos ovos aqui é: se dedique e construa, além do Instagram, outras fontes de aquisição de clientes, porque desta forma você tem um negócio muito mais inteligente. Não deixe a coisa esfriar. Enquanto você tricota uma meia, comece a tricotar outra. Hoje é o meu maior conselho pra ti, nesse domingo de noite. Então, eu espero que esse vídeo faça sentido. E se tu tem um canal no YouTube, se tu já tem alguma coisa parada, volta a produzir, porque você vai ver que lá na frente você preparou muito bem o teu terreno para ter uma base sólida no teu negócio, certo? Um beijo, time, e até a próxima.